graça e a paz, meus irmãos. Graças te dão. Eu quero. Amados, a graça e a paz. Uma boa noite a todos. É o seminarista Maurício que está falando. Nós estamos no programa Instituto Calvino, patrocinado pela Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo, que fica na rua Xingu, número 12, aqui no Embu. Também é patrocinado pela Igreja Presbiteriana do Embu, que fica na rua Santa Catarina, número 715, no Jardim Silvia, também no Embu, agora mais próximo, essa mais próxima ao centro da cidade. Meus irmãos, eu estou falando direto da Rádio Fonte Vida 87.5 FM. O site é www.fonteevida.com.br. O e-mail é fonteevida@yahoo.com.br. Telefone o que está funcionando é o WhatsApp 940468472. Repetindo, WhatsApp 940468472. Eu acredito que o Fernando não vai poder participar do programa hoje. Ele me mandou uma mensagem que ele estava com alguns problemas pessoais, algumas complicações, estava com a agenda um pouco atrapalhada e talvez ele não viesse, mas graças a Deus por isso. Vamos orar pela vida dele. Irmãos, eu quero começar hoje fazendo oração. Eu quero agradecer ao pastor Simão, nosso pastor, pela oportunidade desse programa, pela oportunidade de trazer a palavra. Eu vou fazer a oração agora e depois eu vou ler um trecho da palavra e nós vamos refletir sobre umas coisas da Bíblia aqui, que eu quero ver se no próximo programa, ou mais tardar no último programa do mês, eu começo um estudo sobre os evangelhos. Eu estou me preparando, juntando material, porque eu gosto de fazer as coisas com decência e com dedicação. Vamos fazer uma oração. Eu peço que os irmãos me ajudem em oração. Vamos orar por esse ministério, pela vida do pastor, pela vida do Fernando, sua família, pela vida da família do presbítero Pedro, que faleceu no final do ano passado. A igreja ainda está muito faltosa da presença do presbítero Pedro, e eu imagino que a família dele deva estar mais faltosa ainda. Então a igreja tem que ter uma responsabilidade de ser uma ponte entre os homens e Deus. Que ponte é essa? A ponte da oração, a ponte da pregação da palavra. A igreja não salva, mas a igreja leva até as portas da salvação, que é Jesus Cristo. A igreja é a agência missionária do Senhor, que tem a exclusividade da salvação de Jesus. A mensagem do Evangelho é exclusiva da igreja viva de Deus, seja ela um indivíduo, seja ela uma coletividade. A igreja de Jesus Cristo, ela se personifica numa pessoa e se personifica em toda a sua coletividade, tá bom? Eu quero fazer essa oração, peço que os irmãos curvam a cabeça. Senhor, graças te damos por essa oportunidade, graças te damos por esse programa, graças te damos pelo dia de hoje,
graças te damos pela semana, graças te damos que já estamos na metade do primeiro mês do ano, que o Senhor tem nos guardado, tem nos fortalecido. Senhor, os homens ainda estão desgovernados, os homens ainda rejeitam a Ti, os homens ainda cospem na Tua cara, na Tua mensagem, Senhor. E este é um atributo, é uma operação que só o Senhor pode fazer, Senhor. Venho te pedir em nome de Jesus, que o Senhor proteja os teus oficiais, aqueles que têm a detenção da obrigação de levar a tua palavra, Senhor. Não é uma obrigação de carga, é uma obrigação de amor. O Senhor, quando nos chama para o Evangelho, o Senhor está nos capacitando a sermos agentes para a nova vida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, nos agracia, permita que esse programa possa não atingir os confins da terra, mas o âmago do ser humano, Senhor. Que ele possa entrar nos corações que estão desarraigados do Senhor, que estão rebeldes, e possa ser uma voz que cala esses corações, que venha trazer uma mensagem de cura para esses corações, de esperança, de salvação, Senhor. Nós fazemos a tua obra porque nós acreditamos que o Senhor pode e quer nos usar para a salvação de almas, Senhor. Então, usa-nos, Senhor. Abençoa a nossa mensagem, em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana. Continua nos guardando, Senhor. E, Senhor, resgata aqueles que estão em rebeldia contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero ler uma passagem aqui de Lucas, capítulo 15, 31 e 32. O finalzinho da parábola do filho pródigo. Eu tive com um amigo meu, um mentor do meu chamado evangelístico, e nós conseguimos de ontem para hoje passar umas horas juntos e discutimos uns assuntos, e ele reforçou um conceito que eu já tinha e me abriu a mente sobre um determinado conceito. Eu quero conversar isso com os irmãos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui é o pai dessa parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? Um homem que tinha 2 filhos, e em um determinado momento, o filho mais novo pede para o pai a posse da sua herança. Acredita-se que a mãe tenha deixado uma herança que estava na posse do pai. O pai estava administrando a herança que ele recebeu da esposa e também a herança dos filhos. Como? Mantendo seus filhos numa disciplina, numa vida ordeira, para que no seu devido tempo, ou com a morte do pai, ou com alguma direção, ele distribuísse a herança entre os filhos, para que eles continuassem sua caminhada.
Mas o filho mais novo chega para o pai e pede a sua herança. O pai concede, ele sai das moradas do pai, sai da direção do pai e vai gastar o seu dinheiro. E quando ele retorna, quando ele percebe todo o erro que fez, todo o pecado que cometeu contra o pai, ele volta arrependido, na esperança que não que o pai venha restituí-lo da glória que ele tinha antes, mas que o pai o receba e pelo menos cuide dele. E quando ele retorna, o pai faz uma festa maior, uma festa, não economiza recursos, não economiza o segundo boi, que é o boi gordo, que é o boi que estava separado para o sacrifício. Tamanha alegria daquele pai. E o irmão mais velho, quando vê isso, ele se revolta, porque o meu irmão mais novo foi gastar a sua herança, a herança do meu pai, a herança da minha mãe, com prostitutas, com bebedeiras, com farras, com amigos, entre aspas, amigos da oportunidade, né? E aquele irmão mais velho se revolta. E quando o pai fala isso para ele, essa parábola do Senhor Jesus demonstra um segundo filho pródigo, que é o filho mais velho. O filho mais velho nunca saiu da presença do pai, nunca se rebelou, sempre esteve na dispensação da graça, ou seja, debaixo da graça da comunhão com o pai, mas isso ele não valoriza. Então são dois filhos pródigos, o que gasta dinheiro e o que não dá valor para a graça que está sobre a sua vida. São dois filhos pródigos disputando a atenção do pai. E essa noite, hoje, conversando com meu amigo, ele me deu uma outra visão. Eu já tinha esse entendimento que o único que não era um filho pródigo nessa história era o próprio Senhor Jesus, que é o filho oculto. Ele está falando de uma forma que quando ele fala o Pai, ele está remetindo a Deus. E o único que se derrama na graça de Deus, o único que se derramou na confiança, na plenitude do Senhor, foi o seu Filho verdadeiro, que é Jesus Cristo, que não foi um filho pródigo, pelo contrário, foi um filho que deu prazer para Deus. Deus fala: este é o filho em quem me comprazo. Então, há dois filhos pródigos e há um terceiro filho, que é o filho da graça, aquele que cumpre a graça de Deus, aquele que cumpre os propósitos do Senhor. Nós temos aqui não só dois filhos, nós temos três filhos. Dois muito bem pontificados, muito bem explanados, explicados pela parábola, e um filho oculto, que é o próprio Senhor Jesus, que não se ocultou em nada. O Senhor Jesus, quando aqui esteve, ele não deixou nada passar batido. Ele nos esclareceu em tudo. Por isso, o meu propósito, mais para frente, fazer um estudo sério sobre os 4 evangelhos. E aqui eu quero entrar nesse tema, sair um pouquinho do tema da palavra e dar um pitaco para os irmãos sobre o que são os evangelhos. Primeira coisa, eu não sei se os irmãos sabem que nós temos 2 tipos de evangelhos. Como assim 2 tipos de evangelho, Maurício? Você está querendo confundir a cabeça da gente? Não.
nós temos os evangelhos sinópticos. O que significa a palavra sinóptico? Significa semelhante. Foi um termo cunhado no século XVIII, porque os teólogos começaram a estudar e viram que os evangelhos de Mateus, que teoricamente seria o primeiro evangelho, Marcos, que é um evangelho mais rude, uma linguagem mais popular, uma linguagem não tão polida, não tão bem acabada, no original grego, e Lucas, eles eram muito parecidos, eles tinham histórias muito semelhantes, eles tinham uma sequência, uma estrutura muito parecida, eles partilhavam de palavras, partilhavam de histórias, partilhavam de sequências, conjunto, né? E começou-se a estudar. E com esse estudo se percebeu que, apesar nas nossas Bíblias, o livro de Mateus aparecer primeiro, o primeiro evangelho que foi escrito, as pesquisas demonstraram que foi o de Marcos. O livro de Marcos, ele serviu como uma base para os outros dois evangelhos. Influenciou alguma coisa de João, mas muito pouco. Mas base ele foi para Lucas e para Mateus. Ou seja, os evangelhos, a gente olha, é uma coisa que derrete a gente, porque está aqui o relato direto do operar e do falar do Senhor Jesus. É o testemunho vivo de como foi o ministério e a vida de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Os evangelhos, eles são desafiadores. A gente, enquanto não chega no final, a gente não está sossegado. Eu, por exemplo, eu leio 5, 6 vezes por ano, às vezes até mais, porque se eu precisar fazer algum estudo, todos os evangelhos, todo ano. É fonte inesgotável. A gente tem que entender que por trás da confecção humana houve um muro, houve uma forma de agir do Espírito Santo naquelas pessoas. Então o que acontece? O Evangelho de Marcos, ele é mais puro, ele é mais direto. Acredita-se que o Evangelho de Marcos foi escrito sobre o testemunho de Pedro. Marcos está narrando o que Pedro, o seu primo, lhe contou, por várias razões. Tudo indica que Pedro era analfabeto. Ele não sabia ler e escrever, mas foi agraciado por Deus com a pregação. O programa passado eu falei do sermão de Pedro. Primeiro capítulo do livro de Atos, você já tem Pedro fazendo um sermão, onde 3.000 almas foram agregadas no reino de Deus. E então esse livro de Marcos, ele foi inspirado, é o relato de Pedro escrito por Marcos. E, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte: esses evangelhos que nós temos, eles são umas coxas de retalhos. O testemunho vivo, a tradição oral, por exemplo, a cultura árabe, a cultura do Oriente Médio, não só do judeu, eles têm a cultura de transmitir poesia, literatura, história, de boca em boca. Eles normalmente, aquelas tribos ainda existem entre os beduínos, entre os países mais ligados às suas culturas. Eles se reúnem
em torno de uma fogueira à noite, onde eles fazem a sua refeição, e eles fazem a versalização, eles promulgam poesias, escritos, histórias, tradições religiosas. Os muçulmanos fazem muito isso, os judeus ainda fazem alguma coisa, locais menos desenvolvidos do cristianismo ainda fazem, que chama-se tradução oral, a transmissão de uma pessoa para outra de forma oral das histórias. É uma forma de preservar a cultura, preservar a história. Imagina, são 56 séculos da história de Israel, 5.600 anos. Por 5.600 anos, as histórias de Israel foram sendo transmitidas de pai para filho de forma oral. Em algum momento, eles começaram a desenvolver escritas, primeiros mais rudimentares. Hoje, a língua hebraica é extremamente desenvolvida. A língua hebraica é uma língua extremamente sonora. Tanto é que os salmos, eles são cantados. Então o que acontece? Através dessa tradição, os apóstolos perceberam que talvez o Senhor Jesus não voltasse com eles vivo. Eles começaram a ver os seus irmãos de colégio apostólico serem mortos, envelhecerem, a comunicação ficar complicada. Eles entenderam que aquelas histórias precisavam ser preservadas de forma mais íntegra, começaram a escrever. Então eles recorreram a muitas fontes. Marcos foi das principais, e tem outras fontes que depois eu vou discutir com os irmãos. Eu não quero entrar especificamente no assunto. Então o que acontece? Assim, os evangelhos foram chegando até nós. Várias línguas, os evangelhos que chegaram a nós, não foi uma tradução direta para o grego. Muitos foram escritos no grego, passou para o cópita, passou para o sírico, passou para o latim. Chegou a ter alguma versão num hebraico rebuscado, tá entendendo? Mas o que eu vejo nisso? Eu vejo o trabalhar do Espírito Santo dando o quê? Enriquecimento. A palavra que nos chega, antes dela nos chegar, ela foi criada, ela nasceu no coração de Deus. A palavra dos evangelhos, a palavra da Bíblia, quando chega a nós, ela tem por trás dela um propósito divino. Ela carrega a fagulha de Deus. Não por acaso o Senhor Jesus é chamado no Evangelho de João como Logos, o Logos vivo, o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque a palavra de Deus, mesmo tendo passado por muitos homens, mesmo tendo passado por perseguições, eu não sei se os irmãos sabem, o século XVIII, o século XIX e boa parte do século XX, a palavra ela foi levada ao limite da provação. A palavra nunca foi tão atacada em toda a história da cristandade como ela foi nesses 3 séculos. 3 séculos e meio. Metade final 3 séculos, metade final do século XVII, século XVIII, século XIX
e boa parte do século XX. Até hoje ela sofre outras afrontas, mas aí não é uma forma direta para tentar provar que a palavra está errada. Então, a maior prova que a palavra sofreu foi o período do liberalismo, onde se levantou esquemas acadêmicos, científicos. A filosofia veio para tentar arrebentar a palavra, e com toda essa perseguição, não a nós os cristãos, mas a palavra de Deus. É a humanidade indo no seu maior erro, perseguir a vontade de Deus, perseguir o propósito de Deus, propósito maior do Senhor. Então, a maior prova que a palavra teve foi a própria perseguição contra ela. E ela está aqui, diante de nós, sendo pregada por todos os cantos da terra, almas se rendendo todo dia. Antes da pandemia, nós tínhamos uma estatística que aproximadamente 120 mil pessoas por dia no mundo aceitavam Jesus. Apesar do que falam, que o satanismo está crescendo, que o islamismo está crescendo, aonde a conversão de verdade é só no cristianismo. Porque no cristianismo, meus irmãos, ninguém põe uma espada no pescoço, no coração, no peito de ninguém para aceitar a palavra. Pelo contrário, muitas vezes os missionários, os propagadores, os pregadores, aqueles que estão na berlinda, que estão nas linhas de frente do Evangelho, muitas vezes conseguem essas conversões com o custo das suas próprias vidas. Ganham uma alma e perdem a vida. Resgatam almas da mão de Satanás e perdem sua liberdade, perdem membros do corpo, perdem as suas famílias, os seus bens, a sua dignidade, a sua vida civil. E nas outras religiões, nem sempre acontece assim. O satanismo cresce à custa de sacrifícios humanos, muitas vezes crianças indefesas que são sequestradas para fazer pacto de sangue, entre outras coisas horríveis que acontecem. Muito do crescimento islâmico no mundo é a base de espada e fuzil no peito, fuzil na cabeça. Ou se converte a Mahoma, como eles falam, a Mohammed, ou morre. E o cristianismo não mata ninguém para convertê-lo. Cometeu alguns erros no passado em nome do cristianismo, mas quando vamos estudar, não era cristianismo verdadeiro. Não era cristianismo verdadeiro. Muitas vezes nós temos escolhas para fazer. O crente verdadeiro que se engaja no chamado do Senhor,
ele não pode amar a própria vida. Ele não pode amar o seu bem-estar. Ele tem que ter amor pela palavra de Deus. Eu vou ver se eu consigo preparar um estudo decente dos sinóticos e vir apresentar para os irmãos. Vai ser um estudo longo, porque falar dos evangelhos de Jesus em 2 programas não é fácil. Então eu quero ver se eu faço a programação bem feita. Vamos ficar agora com louvor e na sequência a gente volta para orar, tá bom? Isaías 58, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca vão faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos expressar isso e cantar ao louvor da glória do Senhor. Somos um jardim. Diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume. Somos o bom perfume de Cristo, exalando cheiro de vida. Somos o jardim. Diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar de mão, perdoarei de coração. Vontade do Pai. Aleluia, compromisso, somos vencedores, os
coisa alguma, senão o amor. Diz amém uns aos outros. Aleluia, diz a palavra de Deus. Em Cristo, tenho tudo em comum. Meu irmão, se na caminhada ao se levantar pra quebrar a comunhão, meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Graças a Deus, irmãos. Por que eu pedi para tocar esse hino? Os irmãos sabem que eu li aqui os 2 últimos versículos da parábola do filho pródigo. Eu falei do primeiro filho, do segundo filho, coloquei a visão de que os 2 eram pródigos. O que é a palavra pródigo? Pródigo é gastão, perdulário, entendeu? Alguém que gasta o que tem, o que não tem, não tem critérios para gastar, não tem organização, não tem método, não tem tudo mais. Um foi perdulário com dinheiro, outro foi perdulário, gastão, pródigo, com a graça do Pai. O tempo todo em comunhão com o Pai, ele não conseguiu desenvolver os atributos do Pai. E quando eu fiz a exposição, eu demonstrei que tem um terceiro filho oculto nessa história. Há um filho que aceitou da parte do Pai vir pagar com a sua vida, com a sua glória. Ele se destituiu da sua glória por um tempo para se fazer carne igual a nós, em consistência, mas não em pecado. Senhor Jesus foi homem de carne e osso, mas sem pecado. Senhor Jesus participou das nossas dores, mas não participou da nossa natureza de pecado. E mesmo puro, inocente, ele aceitou pagar o preço incondicional do perdão incondicional de Deus. O sacrifício de Jesus foi sem condições. Ele não colocou vírgulas e senões para que Deus nos perdoasse. É ingratidão nossa, irmãos, nós não replicarmos os perdões que o Senhor nos dá todos os dias. Não há ser humano que chegue no final do dia sem ter cometido inúmeros pecados. Muitas vezes os nossos pecados são maldosos, que é o caso do irmão mais velho com o irmão mais novo. Mesmo o pai dizendo para eles se alegrarem com aquele filho que estava perdido, tinha retornado, ele não conseguia perdoar. Quantos de nós, quantas congregações, quantos pastores, quantos missionários estão sofrendo por causa de um perdão que não é apagado? Por causa de um perdão que não é enterrado, que não é depositado aos pés do Senhor.
Senhor Jesus falou, quando a tua carga ficar muito grande, joga ela em cima de mim, derrama nos meus pés, na minha cruz. Meus irmãos, uma noite que a gente passe sem perdão derramado, sem liberar perdão, a música fala isso, a palavra fala. Uma noite sem liberar perdão, com aquele rancor em cima de nós, com aquela mácula, com aquela culpa, com aquela pecha, com aquele peso em cima de nós, nós estamos entrando num caminho que não é de Deus. Um caminho onde quem tem direito de atuar, agir nesse terreno, nesse caminho, chama-se Satanás. Satanás significa inimigo, enganador. Satanás, diabo. E os nomes dele vão daí para pior. Pai da mentira. O diabo só conseguiu criar uma coisa, a mentira. O diabo só conseguiu colocar uma coisa no mundo, pecado. Em si e na humanidade. Foi ele que vendeu para Eva a ideia do pecado. Eva errou. E nós pagamos o preço. Por isso precisamos do sacrifício de Jesus. Meus irmãos, enquanto nós não tomarmos o perdão como condição necessária, o sine qua non, que a língua latina nos dá, condição primeira, para sermos de Deus, nós não estamos preservados, nós não estamos assegurados. Segundo o calvinismo, a crença dos calvinistas, eles acreditam que salvação não se perde. Sendo verdade ou não, precisamos liberar perdão. Ninguém vai poder se apresentar sujo diante do Senhor. Ninguém poderá chegar diante de Deus e falar: Senhor, condena ele. Porque quando chegarmos lá, quem vai ser passível de condenação vamos ser nós. Nós vamos chegar lá pela graça de um terceiro, pela obra do Senhor. Não é por méritos nossos. Nós não podemos acrescentar um segundo à nossa existência, 1 milímetro à nossa altura, 1 grama ao nosso peso. Vamos orar. Eu quero propor uma oração pelas nações do mundo. Eu não sei se os irmãos lembram que o mês passado eu cheguei a orar pela nação americana. Vocês viram no dia 6 o que aconteceu lá. Os irmãos que têm podido acompanhar veem que a maior nação cristã do mundo, os Estados Unidos ainda é a maior nação cristã do mundo, está sofrendo uma série de situações que não são condizentes com o reino de Deus. Uma nação poderosa, rica, uma nação que disseminou o evangelho, a cultura,
que foi em todos os cantos do sistema solar, não da Terra. Foi na Lua. Construiu estação espacial. Vai na profundeza dos mares. E não está conseguindo entrar no insondável do coração dos homens. As mensagens têm se tornado belicosas, perigosas. Aqueles que se amavam antes, hoje se enfrentam armados, dispostos a um acabar com a vida do outro. Jesus Cristo não morreu por isso. Ele morreu para que tenhamos vida e vida em abundância. Ah, mas quem está morrendo não é crente. Opa! Você quer o céu só para você? Além de não perdoar, você quer ser egoísta também? Vamos fazer a nossa oração e encerrar os trabalhos de hoje, pedindo que Deus nos restitua o Fernando, que ele possa voltar semana que vem para a glória de Deus, para o bem dele, para o bem nosso. Por que para o bem dele? Porque ele aqui dentro, ele está sendo edificado pelo Senhor. Eu estou muito triste pelo meu irmão não estar aqui comigo, porque ele não está sendo edificado trabalhando para o Senhor. Está entendendo? Seja qual for a razão, que seja cansaço, pedir para o Senhor renovar as forças dele, dar graça diante de Deus, que abençoe a família dele, que traga paz, prosperidade, serenidade para o lar dele, que abençoe nossas vidas, que abençoe os cultos do domingo, as escolas bíblicas, que abençoe o divulgar da palavra de Deus. Senhor, graças te damos por essa oportunidade, graças te damos por essas vidas que estão ouvindo o programa, graças te damos, Senhor, pelos corações que o Senhor está quebrantando neste momento e continuará quebrantando com a tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço salvação, não só para mim, mas para as nações, Senhor. Senhor, ajuda o Brasil, ajuda o presidente da República, ajuda os governadores, os prefeitos, aqueles que estão incumbidos da tua autoridade para cuidar do povo, Senhor. Senhor, abençoa as nações, pacifica os Estados Unidos da América. O Evangelho precisa dos Estados Unidos pacificado, pregando a palavra como eles já fizeram antes. Senhor, o Evangelho precisa do Brasil, destemido como missionário pelo mundo. Senhor, nos traz prosperidade, não para engordarmos, mas para levarmos a tua palavra aos confins da terra. Há muito espaço que ainda não foi dominado pela tua palavra, que nós não ouçamos do Senhor o que Josué ouviu, e essa terra que ficou para trás. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos guarda, nos protege e nos capacita. Em nome de Jesus, amém. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais.
iguais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza. E nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está. E dar-nos a Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva